Nesta videoaula serão abordados os seguintes tópicos: definição de número complexo, suas operações, o número conjugado complexo e o módulo do número complexo. Alguns fatos que envolvem os números complexos. Tartaglia, no século XVI, resolveu algebricamente equações cúbicas do tipo x ao cubo mais mx igual a n e x ao cubo mais px ao quadrado igual a q, mas acabou não publicando. Cardano quebrou o juramento feito a Tartaglia, apresentando a resolução da primeira equação na sua obra Ars Magna em 1545. Surge então o impasse da raiz quadrada de um número negativo. Bombelli prosseguiu com a solução encontrada por Cardano, considerou raiz quadrada de -1 como um número imaginário e desenvolveu regras para trabalhar com esse tipo de número. Euler, no século XVIII, usou pela primeira vez o símbolo I para representar a raiz quadrada de -1. Já Gauss, no século XIX, fez um estudo da representação geométrica dos números complexos. E em 1832 introduziu a expressão número complexo. Então Euler aqui e Gauss, assim como Bombelli, Tartaglia e Cardano, foram alguns dos matemáticos em destaque aqui que deram suas contribuições ao estudo do número complexo. Definição: um número complexo é qualquer número da forma A mais BI, onde I representa a unidade imaginária. A e B são números reais. Então, o número Z igual a A mais BI, A representa a parte real de Z, B representa a parte imaginária de Z. Se C é real, então CI é denominado de um número imaginário puro. Por exemplo, 7i é um número imaginário puro. Todo número real é um número complexo. Basta você escrever o número A real como sendo A mais 0i. Ou seja, o conjunto dos números reais está contido no conjunto dos números complexos. Considere a seguinte operação, sendo Z1 A1 mais B1i, Z2 igual a 2 mais B2i. A adição, somamos parte real com parte real, imaginária com parte imaginária. Na subtração Z1 menos Z2, ficamos com A1 menos A2 mais B1 menos B2. Então, primeiro aqui é a parte real, segundo aqui é a parte imaginária. Na multiplicação, fazemos as distribuições da multiplicação. A1 vezes A2, B1i vezes B2i, que fica B1 vezes B2i ao quadrado. Lembramos que ao quadrado vamos considerar como sendo -1. Então aqui vai ficar menos B1, B2. Posteriormente, A1 vezes B2i e A2 vezes B1i. Então, junto aqui a parte imaginária e aqui a parte real. Adição, multiplicação, adição, subtração e multiplicação. Considere as potências positivas inteiras de I. I elevado a 0 igual a 1. I elevado a 1 igual a I. I ao quadrado, I vezes I, que é menos 1. I ao cubo, I ao quadrado, vezes I, que é menos I. Posteriormente, vamos determinar I elevado a 4, 5, 6. E assim por diante, vamos ver que lei é estabelecida. Então, I na 4, então I ao cubo, vezes I, fica menos I, vezes I. I vezes I é menos 1, com esse menos fica mais 1. I na 5 é I na 4 vezes I. I na 4 é 1, então 1 vezes I é I. I na sexta, I na 5 vezes I, então vai ficar I vezes I menos 1. I na 7 fica menos I. Então,
Observe que há uma repetição, né? I na 0 é igual a I na 4, I na 1 é igual a I na 5, I ao quadrado é igual a I na 6, I na 7 é igual a I ao cubo, e assim por diante. Então, de 4 em 4, vai ocorrer essa repetição. 1i menos 1 menos i. Sendo que o expoente, quando for múltiplo de 4, por exemplo, i elevado a 0, i elevado a 4, i elevado a 8, o resultado vai ser 1. Quando for múltiplo de 4 mais 1, o resultado vai ser i. Quando for múltiplo de 4 mais 2, ou seja, 6 aqui é 4 mais 2, né? O resultado vai ser menos 1. Quando for múltiplo de 4 mais 3, por exemplo, 7, 4 mais 3, o resultado vai ser menos i. Então está aí a generalização. I elevado a um múltiplo de 4, I elevado a um múltiplo de 4 mais 1, I elevado a um múltiplo de 4 mais 2, I elevado a um múltiplo de 4 mais 3. Então, se eu perguntar, por exemplo, I elevado a 2023, o que eu faço? Descubro qual é o resto da divisão de 2023 por 4. Bom, 2020 é múltiplo de 4. Então, 2023 dividido por 4 vai ter resto 3. Então, I elevado a 2023 é igual a I elevado a 3. Portanto, menos I. Outra consideração que pode ser levada em conta, considerando que o número complexo pode ser associado a um vetor, né? Então, no caso aqui, o número 1 associado ao vetor 1, 0, o i associado ao vetor 0, 1, menos 1 associado ao vetor menos 1, 0, e o i ao cubo associado ao vetor 0, menos 1. Tá? Então, são esses 4 vetores. Então, observe que à medida que você vai multiplicando i elevado a n por i, o resultado vai sofrer uma rotação. Né? O próximo resultado vai ser um vetor que sofre uma rotação de 90 graus no sentido trigonométrico. I elevado a 0 vezes i, vezes i, vezes i, vezes i, e assim por diante. Então, podemos associar as potências positivas inteiras de i associadas a esses 4 vetores. Dependerá como é esse inteiro positivo. Se ele é múltiplo de 4, ou se ele é múltiplo de 4 mais 1, né? 4 mais 2, 4 mais 3. Conjugado. Conjugado de Z é representado por Z barra. Então, se Z é igual a mais BI, conjugado de Z é A menos BI. Ou seja, conjugado de Z, comparado com Z, repete-se a parte real e troca o sinal da parte imaginária. Podemos representar A mais BI e A menos BI como um ponto. O ponto AB e A menos B. Ou podemos representar por um vetor. O vetor AB e o vetor A menos B. Bom, os vetores Z e Z barra são simétricos em relação ao eixo real. É uma propriedade geométrica dos vetores Z e o conjugado de Z. Uma propriedade aqui interessante, ao multiplicar Z vezes Z barra, fizemos essa conta, nós vamos ter A mais BI vezes A menos BI. Ao quadrado, A vezes A, BI vezes menos BI, vai dar menos B ao quadrado vezes I ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, vezes menos 1 dá mais 1. Então isso aqui vai dar A ao quadrado mais B ao quadrado. Posteriormente eu vou ter A vezes menos BI e A vezes BI, que vão se simplificar. Então sempre o resultado de Z vezes o conjugado de Z vai ser a soma do quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. A ao quadrado mais B ao quadrado. Bom, essa propriedade aqui a gente vai usar ao realizar a divisão.
Então, sempre que a gente for fazer a divisão de um número complexo por outro número complexo, nós deveremos, no caso aqui, Z1 dividido por Z2, deveremos multiplicar no numerador e no denominador pelo conjugado do denominador, de modo que eu tenha como resultado, né, sempre aqui um número real. Z vezes Z barra sempre é um número real. De forma que eu possa, ao realizar a divisão, escrever o resultado na forma A mais BI. Então, o conjugado de 2 mais I, que é o denominador, é 2 menos I. Multiplico no denominador e no numerador. No denominador, o produto, que é A mais BI vezes A menos BI, vai ser o quadrado da parte real, que é o quadrado de 2, mais o quadrado da parte imaginária, que é 1 ou menos 1, né? Menos 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, vai dar o mesmo resultado. Então, aqui no denominador vai dar 5. E em cima eu faço a distribuição. 3 vezes 2, menos I vezes menos I, que vai dar menos 1. Depois 3 vezes menos I. Depois 2 vezes menos I, que vai dar menos 5i. Nesse caso aqui, 5 menos 5i é dividir por 5, que vai dar 1 menos i. Então tá aí, o resultado ficou na forma A mais BI. Outra propriedade aqui é que o conjugado da soma é soma dos conjugados. O conjugado do produto é o produto dos conjugados. O conjugado do conjugado de Z é Z. Bom, essas outras propriedades eu tenho o quê? Se eu somar conjugado de Z mais o conjugado de Z, lembre que Z é A mais BI. Conjugado de Z é A menos BI. Então, obviamente, quando eu somar, a parte imaginária vão se cancelar. E aí vai ficar 2 vezes a parte real. Então, isolando o A, que é a parte real de Z, eu vou ficar com Z mais Z barra dividido por 2. Ao fazer a subtração, Z menos Z barra, o que vai ocorrer? A parte real vai se cancelar e eu vou ficar no final com 2 vezes a parte imaginária vezes I. Isolando o B, que é a parte imaginária de Z, eu fico com Z menos Z barra dividido por 2I. Bom, Z vezes Z barra é o resultado anterior que a gente havia comentado. Bom, podemos fazer aqui algumas comparações, né? A primeira comparação é que o sistema do conjunto dos números reais, tá? A gente pode ordenar dois números reais, ou seja, dizer se os dois são iguais ou se um é menor que o outro. Já não podemos fazer isso para dois números complexos dados. Não podemos dizer que um número complexo é menor ou igual a outro número complexo dado, a não ser que Z1 e Z2 sejam números reais. É o mesmo que se eu fosse associar Z1 e Z2 como vetores e dizer que um vetor é menor que o outro. Surgirá em nosso estudo equações que não fazem o menor sentido no conjunto dos números reais, mas será perfeitamente possível no conjunto dos números complexos. Assim como a gente pode dizer módulo de um vetor, né? Já que a gente pode associar o Z complexo x mais yi como vetor ou um ponto, né? Podemos então calcular o módulo do vetor xy da mesma forma. Então, o módulo de Z nada mais é que o comprimento do vetor xy, ou seja, raiz quadrada do quadrado da parte real mais o quadrado da parte imaginária. Quando fazemos o quadrado da parte imaginária, a gente só lembra, em destaque aqui, o y, não o yi, porque se eu considero o y ao quadrado, isso vai ficar menos y quadrado. Então lembre-se de associar o número complexo x mais yi ao vetor xy e não xyi. xy. Então, o módulo vai ficar raiz quadrada de
x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, esse é o módulo de z, ou o valor absoluto de z. Se fizermos aqui z vezes z barra, então fica o quadrado da parte A mais o quadrado da parte imaginária. Por outro lado, se eu calculo o módulo de z, fica a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, considerando que z é x mais yi. Se eu elevo o quadrado aqui ambos os lados, fica aqui o quadrado do módulo de z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Portanto, tem aqui uma propriedade. Z vezes z barra igual ao quadrado do módulo de z. Ou, tirando a raiz quadrada de ambos os lados, eu vou ter módulo de z igual a raiz quadrada de z vezes o conjugado de z. Módulo do produto é o produto dos módulos. O módulo da divisão, divisão dos módulos, desde que z2 seja diferente de zero.